Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven en este live de GC Global. Les damos la bienvenida a un live más en el cual compartimos con nuestros partners, compartimos con ustedes, la audiencia, y bueno, con todos los espectadores que nos ven a través de este canal de acercamiento y de llegada en estos tiempos de pandemia con ustedes. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial y además la entrevista la tendremos en portugués. Sin embargo, les pedimos que por favor dejen sus comentarios en español, en inglés, que igual se los estaremos haciendo al invitado de hoy. Y el invitado de hoy, desde Brasil, más exactamente en Porto Alegre, es nuestro amigo y colega Joao Custodio, lamentablemente hincha del Internacional de Porto Alegre. Y bueno, antes de recibir a Joao, quiero contarles un poco de quién es Joao Custodio. Trabajó como director en Sescon, fue gerente de ventas y marketing en Ambev y también trabajó como gerente en el Banco Real por 3 años. Hoy en día es director y CEO de Fortress Group, una compañía con operación en Brasil. Y bueno, ya les contaremos un poco más de qué se trata la compañía de Joao y el motivo de la invitación que le hemos hecho hoy. Así que bienvenidos todos y vamos con el invitado Joao. Boa tarde, boa noite para você em Porto Alegre. ¿Verdad que você está en Porto Alegre? Sim, sim, estou em Porto Alegre. Buenas noches, good evening, everyone. Muchas gracias pelo invite. Vou falar despacio para que todos possam me entender um pouco mais em português. Obrigado. Sim, fala um pouco mais devagar para todo mundo que não fala em português, né? É o mesmo que lhe pido quando as pessoas falam espanhol. Obrigado por entender que a maioria da nossa gente fala espanhol também, alguns inglês, mas é a primeira vez, eu acho, que a gente tem uma entrevista em português. Vamos ver como a gente recebe essa experiência de ter uma entrevista em português. Queria começar, Joao, por te perguntar quem é Joao Custodio, qual é a sua história, como você começou a companhia de Fortress Group no Brasil? Em julho, no próximo mês, estaremos completando 16 anos de companhia, né? Meu sócio fundador junto comigo foi o Evaneiro Guiar. Nós éramos colegas de cursinho pré-vestibular, aquele cursinho que tu faz antes de entrar na faculdade, né? E naquela época a gente não era muitos amigos ainda, porque a gente concorria à mesma vaga na faculdade. E depois disso, então, fomos colegas de faculdade, né? Sou padrinho do filho do Gabriel, do Evaneiro, Gabriel, né? E nasceu uma amizade muito grande. E depois de formado, seguimos caminhos profissionais diferentes. Eu fui para a área comercial e o Evaneiro foi para a área técnica, né? E após algum tempo, o desejo de ambos de empreender na área, né? Começamos a Fortress, né? Lá em 2004, né? Como todo início de uma empresa é um pouco mais difícil, né? Nós começamos com o cliente zero, não tínhamos nenhum cliente. Nós tínhamos uma pequena sala de 20 metros quadrados, né? Os nossos móveis foram comprados numa loja que vende móveis usados, né? E a partir daí nós começamos a oferecer serviços de contabilidade naquela época por telefone. A gente começou a ligar, naquela época ainda existia lista telefônica. Uhum. A gente pegava a lista telefônica e começava a fazer telemarketing de serviços de contabilidade, né? E a partir daí, após um ano, o nosso escritório ficou muito pequeno e nós fomos para um espaço maior, né? E a partir daí a gente fomos crescendo aos poucos, né? Sempre muito, ao mesmo tempo que a gente com novos produtos, com novos serviços, ao mesmo tempo com passos curtos, mas muito firmes.
Te entendo. E deixa eu te perguntar, por que Porto Alegre? Você nasceu em Porto Alegre ou tem alguma história de estratégia do negócio Não, pela não, que você fica aí em nós, Porto Alegre? nós moramos. Eu sou natural de Porto Alegre, né? O Evanir já é natural de uma cidade de Torres, né? De Passo de Torres, que é mais perto de Santa Catarina, mas já morava há muitos anos em Porto Alegre. Então começamos em Porto Alegre porque já residimos em Porto Alegre e é a capital aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos no Brasil, é um país muito grande e tem vários países, muitas regiões, a gente brinca, né? Então nós estamos no extremo sul, no último país, último estado do país, no sul, é o Rio Grande do Sul, né? Que é aqui o clima é um pouco mais ameno, né? O pessoal fala assim que o Brasil é muito calor, Mas mas aqui, no inverno é bem frio lá, né? no Porto Alegre já é um pouco mais frio, faz 5, 4, 3 graus, né? Na Serra Gaúcha já tem temperaturas negativas, né? Mas, claro, no verão em Porto Alegre também é muito quente. No verão é muito quente, mas no inverno também é frio. Hum, E a partir daí fomos surgindo. Então, depois a gente abriu fruto de indicações, principalmente no atendimento de empresas estrangeiras. Nós iniciamos um negócio, um escritório de atendimento em São Paulo. Hoje a gente já atendemos alguns clientes em São Paulo, né? Temos uma unidade também na cidade do Rio de Janeiro. Temos uma sócia lá no Rio de Janeiro, que é uma gaúcha que mora há muitos anos no Rio de Janeiro. Então hoje nós temos uma presença no Sudeste, né? São Paulo é o maior PIB do Brasil, né? E Rio Grande do Sul é a nossa sede. Hoje, com a questão da internet, né? Isso facilita muito tu fazer uma central de serviços aqui em Porto Alegre. Então, daqui nós atendemos tanto São Paulo, Rio de Janeiro, a parte operacional é executada aqui por Porto Alegre. entendí. Interesante. Bueno, para los que son de habla hispana y tal vez no entienden un poco lo que Joao está contando, nos está contando sobre su compañía, la que empezó y que este año cumple aproximadamente 16 años en operación, que se llama Fortus Group. Y bueno, ya nos hablará un poco de las diferentes líneas de negocio que tiene el grupo Fortus. Pero adicional a eso, le estábamos preguntando por qué en Porto Alegre. Y Joao nos contaba que pues es oriundo de Porto Alegre y que adicionalmente inició la compañía con su parcero, por así decirlo, su parcero de facultad, de universidad. Entonces, más o menos esa es un poco la historia de Fortress Group. Los invitamos a que dejen sus comentarios, sus preguntas para el invitado de hoy. Então, João, vamos para a apresentação. Se você quiser apresentar um pouco, hoje vamos falar um pouco de Fortus Group, mas vamos nos focalizar em recursos humanos. Então, se você quiser começar a apresentar um pouco de as linhas de negócio de Fortus Group, seria ótimo. Pode passar, por favor, Sebastião, essa tela inicial. Então, primeiramente, queria dizer assim, que somos muito felizes em fazer parte da GCE Group, né, da GCE Global, é uma associação que está presente em todos os continentes do Brasil e do mundo, né, e isso nos propicia, dá muita tranquilidade nós encontramos soluções para os nossos clientes em outros países, como também somos a solução de outros colegas em outros países no Brasil. Então, hoje a GCE ela tem essa possibilidade de atender clientes em todos os continentes do mundo, né? E isso nos dá muita tranquilidade quando a gente tem que indicar um cliente que vai operar em Porto Rico, Estados Unidos, Canadá, em outros países da América Latina, Colômbia, Argentina, Uruguai. Então, tudo isso hoje nos dá muita tranquilidade, né, para indicar, né, continuar nosso atendimento e garantir que esse atendimento será feito com muita qualidade por associados da GCI em outros países do mundo. Então, a gente fica muito orgulhoso de fazer parte dessa associação e de representar a GCE no Brasil. Bueno, queremos comenzar por contarles, dice Joao, que Fortress Group está muy orgulloso de ser parte de la red GCE Global, también como representantes de operativos de GCE en Brasil, una compañía que tiene operación en todos los continentes a nivel global
y que hace su mayor esfuerzo por llevar los negocios a través del mundo de la mejor manera, una manera transparente y sólida. Queremos recordarles que además estamos en vivo por GCE Radio TV. And also for those who are English speakers, we also have translation for you. We've started our live with Joao and from Porto Alegre in Brazil. And he is the owner and CEO of Fortress Group, and he's talking about how proud he is of being part of GCE Global, a company that is able to transport business across the globe and deliver to different parts of the world as a global company. Joao, então, vou para a seguinte, né? Isso. Então, na verdade, já falou um pouquinho de mim já, a gente pode passar, mas eu sou contador, né? Já sou formado, não vou falar o tempo, mas há bastante tempo. Há bastante tempo sou formado. Parece pouco, fica tranquilo, parece pouco tempo. Já algumas décadas já, né? E podemos passar essa fase, mas tenho muito orgulho, já tenho 3 especializações em diferentes áreas, muito mais focado na área de gestão de empresas, né? E já fez uma breve apresentação antes, a gente pode passar essa tela, Sebastião. A gente está falando da foto, né? Ficou bem boa a foto. Os recursos tecnológicos favorecem bastante. João, menos 10 anos aí na foto. Ótimo. Então, pode falar um pouco do Fortress Group, das linhas de negócio que você tem? Pode passar para a próxima, por favor. Isso. Sim, aí está passando já. Vai desculpar um pouco de delay. Tá bom. Nós fruto de uma demanda de serviços que vieram principalmente das empresas estrangeiras que chegavam no Brasil, nós fomos, aos poucos, aumentando o nosso portfólio de serviços para atender às necessidades dos clientes. Então, a primeira empresa é a Fortes Contábil, que realiza serviços de contabilidade, departamento pessoal, apuração de impostos, abertura de empresas. Então, essas são as principais atividades da Fortes Contábil. Fruto também, então, de demanda dos clientes, com o tempo, a gente foi e de uma oportunidade de mercado que muitas empresas de RH faziam processos seletivos muito rápidos e nem sempre muito eficazes. Então, a Fortes criou a Fortes RH, que faz um processo de seleção bem rigoroso, bem detalhado, com a aplicação de provas eletrônicas, né? E após provas técnicas também são aplicadas aos candidatos, e após isso passa para o processo de entrevistas. Também nós fizemos um trabalho de intermediação de estagiários, né? Então, toda a solução de RH, recrutamento de profissionais ou de estagiários, é um serviço que a Fortes faz, né? Há muito tempo atrás, cerca de 11 anos atrás, fruto de uma demanda de um cliente para que a gente pudesse realizar os serviços financeiros de contas a pagar, de contas a receber, nós criamos a partir daí a Fortus Office. E a Fortus Office faz o serviço então, de contas a pagar e contas a receber. A apresentação saiu, não sei se tu... Sim, saiu. Mas vou falando por enquanto. Tá. Então, outro produto que nós temos também é a Fortes Audit. A Fortes Audit oferece serviços de auditoria. Então, nós temos outros sócios na Fortes Audit, profissionais com experiência nas Big Four. Então, fizemos serviços de auditoria de balanços, fazemos due diligence em empresas que estão comprando, estão sendo vendidas, fazemos valuation de empresas, uma demanda tem crescido bastante para nós. Então, juntamente com outros profissionais muito experientes, começamos a oferecer também o serviço de auditoria, né? Com o tempo também realizamos o serviço da Fortes Tax, que são serviços específicos na área de impostos, né? Hoje, no Brasil, a complexidade de apuração de impostos no Brasil, ela é bem grande, né? Até um pouco difícil para explicar para as empresas estrangeiras que chegam no Brasil como funciona a tributação no Brasil.
né? Então, fruto disso, a gente tem uma empresa específica que faz isso, e muito especial também para as empresas brasileiras. Então, diante dessa complexidade, é muito fácil o empresário acabar pagando mais impostos, às vezes. E a partir daí surgiu, então, esse serviço em que a gente faz a revisão tributária dos últimos 5 anos das empresas, onde encontramos muito dinheiro a recuperar, fruto dessa complexidade. Se não tem alguém especializado que pare isso e analise toda a estratégia da empresa, todos os produtos, a gente consegue fazer essa análise. Quando chega uma empresa no Brasil, o empresário pergunta: quanto eu vou pagar de impostos? E para mim responder essa pergunta, para a Fortes poder responder essa pergunta, nós temos que fazer uma série de perguntas, uma série de questionamentos, né, sobre a atividade, sobre qual estado que ela vai estar sendo instalada, quais são os produtos que ela vai ter, da onde que ela vai comprar os produtos, para onde que ela vai vender esses produtos. Então, é sempre uma série de informações que a gente tem que obter para poder dar essa resposta para o empresário quando chega no Brasil. E isso acaba difícil, quando principalmente vem uma empresa de outro país, como os Estados Unidos, como a Europa, em que a apuração dos impostos é um pouco mais simplificada, há um choque assim, de entender como é o processo de apuração de impostos no Brasil, que realmente é um pouco mais burocrático e complicado, né? Mas para isso tem bons profissionais no Brasil, né? Assim como a Fortes, que conta com excelentes profissionais que realizam esse trabalho. O outro trabalho que a Fortes também faz são serviços jurídicos. A Fortes ela não tem advogados na sua estrutura empresarial. Ela trabalha com os advogados, escritórios jurídicos parceiros. Então, todas as demandas dos clientes são realizadas em parceria, com esses escritórios. E o atendimento é realizado de forma conjunta, né? Então, o advogado vem até a Fortes e a Fortes faz esse atendimento de forma conjunta. Até porque muitas das informações que o advogado utilizará para fazer a sua defesa, a sua peça jurídica, ele vai precisar de informações que estão na contabilidade, que nós já conhecemos toda a história do cliente. Então, a Fortes Legal é isso, é um serviço que a gente presta através de escritórios parceiros homologados, que a gente conhece de longa data, muito competentes, e que a gente oferece serviço. E, por último, eu estou falando aqui agora de primeira mão, pela primeira vez hoje, Sebastião, que a gente está lançando a partir do mês que vem a Fortes Capital. A Fortes Capital ela vai oferecer, principalmente, são serviços financeiros. Então, é novidade que você está falando disso aqui, né? Sim, sim. Como o mercado, há uma demanda hoje, no Brasil, temos 3 bancos privados que têm grande parcela do mercado, mas com o tempo surgiram muitos outros bancos digitais. Não sei, também em outros países também surgiram os bancos digitais. Uhum. Então, nós estamos agora oferecendo o serviço de contas digitais com atendimento presencial. Então, essa é uma grande diferença que a Fortes está lançando agora, que ela vai estar oferecendo para os seus clientes a conta digital e vai estar tendo um profissional para atender esse cliente de forma presencial. Então, vão ter taxas muito mais reduzidas, vamos ter linhas de empréstimos que hoje os bancos são muito demorados para aprovação. Quando não, eles pedem contrapartidas, eles pedem que tu compre outros produtos bancários para que tu tenha um empréstimo, né? Então, aqui nós não vamos ter assim, a gente vai procurar numa série de empresas, de bancos digitais, de fintechs, as melhores alternativas de empréstimo com a menor taxa e menor tempo possível. Também vamos ter uma outra linha, a parte de investimentos. Muitos clientes chegam até a Fortes hoje e perguntam: João, aonde nós
onde é que eu aplico o meu dinheiro? Como eu aplico? Né? Em quais produtos eu posso estar aplicando? Então, nós começamos, então, vamos começar a oferecer, a partir do mês que vem, também essa solução para os clientes, né, e para o mercado de uma maneira geral, também essa solução para orientação para a parte de aplicação de recursos. Né? Também, num outro momento, não será em julho, mas num momento, na sequência, estaremos também oferecendo serviços de seguros e previdência privada, mas será um pouquinho mais adiante. Então, vamos lançar com a Fortis Capital três principais produtos: a parte de contas digitais com atendimento presencial, junto vem toda essa questão de máquinas de cartão de crédito, vem junto a parte de câmbio, vem junto nesse produto. O outro produto vai ser a parte de empréstimos, né? E o terceiro, que a gente vai estar operando agora, a parte de investimentos. Então, a gente vai estar, com isso, finalizando, tendo realmente um serviço completo para os nossos clientes, que estão aqui, que nós conhecemos a realidade, a gente já faz a contabilidade dos clientes, já conhecemos a história, os objetivos que o cliente quer, como ele age na parte de investimento. Então, a Fortis Capital vem para completar esse mix de produtos para o atendimento dos clientes e para o mercado de uma maneira geral. Interessante, João. Deixa eu ser o tradutor para as pessoas que não falam português. Joao está hablando de las diferentes líneas o los diferentes frentes de negocio que tiene Fortis Group. Por supuesto, el área contable, el área de recursos humanos, de oficina, de auditoría, de impuestos y legales. Además, habla un poco de la complejidad que es hacer los impuestos hoy en Brasil y porque tal vez también algunas de las tarifas que manejan en Brasil con respecto a los demás países a nivel global. Y adicionalmente nos está dando una primicia, y es que es una de las nuevas líneas de negocio de Fortis Group, que es Fortis Capital, que es una línea de atención financiera digital para todos los clientes. Además, brindan una asesoría integral sobre qué productos son los más convenientes para los diferentes clientes que tienen. I guess I got some time to translate for our English-speaking community as well. Joao is talking about the different pipelines, business pipelines that he has in Fortis Group. Of course, he talked about accounting, he talked about HR, he talked about office audit, even tax, and his new business pipeline, which involves finance consulting for different clients, and also some sort of assisting clients to understand what business pipeline they belong to in his company. Le pido a producción que volvamos con Joao en la pantalla. Hoje, Joao, vamos também falar, quero te passar umas perguntas do HR. Se você quiser, pode falar um pouco da estrutura da companhia antes de eu começar a passar as perguntas em português. Tá bom. Então, no Brasil, nós temos 3 unidades aqui em Porto Alegre, né? E temos um escritório de atendimento na cidade de São Paulo e um escritório de atendimento na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, essas são nossas unidades no Brasil, né? Estamos instalados aqui. Algumas unidades em Porto Alegre são todas unidades próprias, né? E temos uma bela estrutura de atendimento para os nossos clientes, né? Para dar um bom atendimento, uma estrutura tecnológica, temos excelentes profissionais, para a gente oferecer todos esses produtos. O que nos dá uma tranquilidade é que a gente tem uma equipe muito capaz, muito eficiente, também tem sócios, né? Até porque a gente não consegue fazer tudo isso sozinho, mas a gente tem uma boa equipe e temos excelentes sócios que ajudam a tocar essas diferentes operações. Pode passar. Quando eu olhei este slide, fiquei muito curioso, com muita curiosidade do prêmio MPI no Brasil. Mas pode falar um pouco das premiações do Fortis? Então, ao longo dos anos, até pela
minha experiência de trabalhar numa grande companhia, que foi a Ambev, né, que tinha programas de excelente muito fortes, e desde o início nós tínhamos uma preocupação de ter um forte investimento na área de qualidade. Então, apenas como assim, como a gente, para não só nós falarmos que temos qualidade, nós fomos participar de algumas premiações no Brasil. Então, o MPI Brasil é um prêmio para as micro e pequenas empresas no Brasil. Nesse ano, nós ficamos entre as 4 melhores empresas de serviço, né, nesse ano que ocorreu a nossa participação. Nós somos certificados pela ISO 9001, a Fortes Contábil, desde 2012, né? Então, todo ano nós temos 2 auditorias internas, uma auditoria interna e uma auditoria externa, para garantir que tudo que a gente fala, que faz, a gente realmente entrega. Então nós temos essa auditoria anual para revisar se a gente realmente estamos fazendo tudo que a gente está dizendo que realmente faz. E também tínhamos alguns reconhecimentos num programa de qualidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, por alguns anos, ganhamos medalha, troféus bronze, troféus prata, pelos nossos indicadores que a gente conseguiu conquistar ao longo dos anos. Pode Interessante. Passar? E quem é a pessoa que está na foto aí com você? Ali é o Jorge Gerdau, ele é um dos, hoje já não está mais tão à frente da empresa, é da Gerdau Aços, uma das maiores empresas de aços do mundo, né? Uhum. Tá aí, e ele foi uma das pessoas que estava entregando esse prêmio lá em Brasília. Como a foto, Zé? Sim, pode falar um pouco da comunicação. Então, além de tudo além de a gente fazer muitas coisas, é importante também a gente compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas. Então, nós participamos de forma voluntária em um programa de TV, um canal aberto aqui em Porto Alegre, na TVE. Participamos a cada 15 dias, levamos sempre convidados para falar sobre temas variados de interesse do público, né, geral, e também temos uma revista tem uma edição de 2.500 revistas impressas e mais uma distribuição por via eletrônica para mais de 20 mil contatos, né? Então, além de tudo, além de atender bem os nossos clientes, também temos uma preocupação de compartilhar o nosso conhecimento com o mercado, com a população em geral. Interessante. Então, você tem essa estratégia como parte do fortalecimento do marketing, a comunicação do Fortus? Então, também, certamente, né? Também ela ajuda na divulgação, né? As pessoas estão nos conhecendo, mas a gente é uma troca muito grande, porque a gente acaba ajudando também a comunidade, né? De informações dos mais variados, relações à parte financeira, orientações na parte de RH, como se colocar no mercado, o que tem que fazer para aonde pode investir. Então, a gente leva assuntos gerais de interesse comum, né? E também é uma ação também que a gente acaba, de alguma maneira, também sendo mais conhecido, né? A gente sempre está... Agora, no Brasil, a época de imposto de renda foi estendida em virtude da pandemia. Uhum. Então, geralmente, o prazo final para a entrega do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, realizada em 30 de abril, foi transferida agora para 30 de junho, né? E esse é um dos momentos em que a Fortus Contábil tem um espaço muito grande na mídia, pois nós somos referência quando se fala de imposto de renda. Então, é um momento que a gente já temos alguns agendamentos de entrevistas em rádios nos próximos dias, para estar alertando e levando conhecimento à população sobre dicas importantes para a realização do seu imposto de renda, né? O nosso sócio, o Evander Guiar, é um grande especialista, uma autoridade no assunto aquí en nuestro estado. Bueno, les cuento a toda nuestra audiencia que empezaron a llegar los comentarios y las preguntas. João, já tenho alguns comentários e perguntas para você. Então queria aqui, talvez, antes de continuar, acho que agora a gente vai falar um pouco do HR, da pandemia, dos novos processos de contratação. Mas, antes disso, tenho aqui uma pergunta vou ler a pergunta em espanhol. Tenemos una pregunta del señor John
Dus. Eu vou ler em espanhol, depois vou traduzir para você entender. Tá bom. Saluda, de mucho gusto y saludos a Joao. Dice, mi interés es conocer las oportunidades de negocios internacionales que han surgido en Brasil a raíz del cambio en el nuevo normal para después de la COVID-19. Saludos desde Perú. Então, temos uma pessoa que está assistindo lá desde Peru, o nome é John Dus. Ele quer saber, quer conhecer um pouco mais, quais são as oportunidades de negócio internacional, novas oportunidades de negócio no Brasil, post-Covid. Quais são essas novas oportunidades? Eu acho que também focaliza um pouco a pergunta, porque o Brasil tem uma economia muito forte no aspecto do petróleo, né? Então, sabemos a situação que está acontecendo hoje. Quais são esses novos negócios no Brasil pós-Covid? Bom, primeiro quero dizer que o Brasil, com a desvalorização do câmbio, né, é um momento muito oportuno para os investidores, porque realmente, além de ter algumas empresas que estão um pouco mais de dificuldade, ficou muito oportuno e econômico para o investimento estrangeiro no Brasil nesse momento, né? O mercado interno do Brasil é muito grande. Eu acho que R$5 hoje são um dólar, né? Exatamente. Né? E até pouco tempo atrás era R$3,90. Eu estava no Brasil em fevereiro, era R$4,2, era $1. Então, isso está sendo muitas oportunidades estão surgindo. O mercado interno do Brasil é muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, quando a gente conversa com o investidor, quem está vindo para o Brasil, né, que, ao mesmo tempo, o Brasil é uma excelente oportunidade, ele não é um país para amadores, né? Às vezes, também, por exemplo, um tempo atrás, uma grande rede de varejo da Argentina veio se instalar no Brasil. Era uma loja muito competente na Argentina, mas o mercado de varejo no Brasil é muito competitivo. E quando se fala em coisas de moda, por exemplo, a moda que é nos países de língua espanhola é diferente da moda no Brasil. Então, às vezes, tem que se fazer essa adaptação de alguns negócios, né? O mercado no Brasil é muito competitivo. Tem muitas oportunidades, mas tem que se fazer um planejamento prévio antes de vir, né? Contratar empresas especializadas para ajudar no plano de negócios antes de investir no Brasil. Porque, às vezes, vem um investidor com um pensamento de investir nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, em países desenvolvidos, e chega no Brasil, tem algumas diferenças, como, por exemplo, a parte tributária. Aí, se a gente falar, a parte também de HR, de departamento pessoal, como funciona esse mundo no Brasil. Então, é importante, às vezes vem uma empresa da área de TI para o Brasil, respondendo um pouco a pergunta, é uma área que cresce muito no Brasil, a área de TI, né? Tecnologia da informação, tem crescido muito essa área, e às vezes veio para o Brasil e fez um planejamento errado, e que fez no seu budget, no seu orçamento, orçou o salário das pessoas por um valor. E quando ele chegou no Brasil, ele não conseguiu contratar as pessoas pelo aquele salário, porque ele fez um planejamento equivocado, contratou uma empresa que não tinha muito conhecimento do Brasil e deu um valor de salário muito baixo, e ele não conseguia contratar. Então, tem uma série de situações que, o Brasil é um país de grandes oportunidades, tem um mercado interno muito grande, sempre ficamos entre as 10 maiores economias mundiais, né? Então, realmente, tem muitas oportunidades no Brasil. Os segmentos são mais variados, tem a área de logística, está crescendo muito, a área de TI está crescendo muito, né? Então, realmente, tudo dá dinheiro, tudo bem administrado dá dinheiro, mas vamos supor, no Brasil hoje, eu diria assim que, nesse momento de pandemia em especial, né, a parte de logística está crescendo muito, né, e a parte de tecnologia da informação está crescendo bastante também.
Muito obrigado por responder aí a pergunta. Queria continuar te perguntando também, assim, já que a gente começou a falar dos negócios em Brasil, vai me desculpar, vou ler aqui, tenho as perguntas, mas queria saber um pouco também, queria conhecer, ou a gente quer conhecer um pouco do impacto nos processos de contratação que teve o Covid, o que representa a Covid, nos processos de contratação em Portus Group. Como foi essa experiência? Que coisas vão mudar agora nos processos de contratação? O que vai mudar um pouco é o olhar do profissional que a gente vai estar contratando, né? Por exemplo, quando todo mundo foi impactado e nas áreas administrativas, todo mundo foi trabalhar em casa, home office, né? Em questão de uma semana, todo mundo teve que, obrigatoriamente, como alternativa de manter a empresa aberta, ir para o home office. A Fortus se preparou antes, já estava preparada, tem uma equipe de tecnologia muito competente, que conseguiu fazer essa transformação muito rápido. Então, então a gente viu, tem profissionais que, quando trabalham em casa, rendem muito mais do que presencialmente no escritório. E tem profissionais que já têm um rendimento um pouco menor do que trabalhando no escritório. Então, na forma de contratação, o olhar hoje do profissional de RH já olha um pouquinho se o profissional ele está ambientado com as questões de tecnologia, até porque tem pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm menos facilidade. Então, a questão do conhecimento da tecnologia é bem importante nesse processo de seleção. E também naquelas vagas que estão surgindo, porque eu mesmo tinha um pouco de preconceito do pessoal trabalhar em casa. Eu sou uma pessoa que eu mudei um paradigma pessoal. É verdade, porque sempre que eu ligo para João, ele está no escritório. Então... É mais importante, assim, cada um se conhecer, né? Eu rendo muito mais no escritório que em casa. E tem profissionais que em casa rendem muito mais que no escritório. Então é importante cada um se conhecer, como é que cada um rende. Então, muito importante é como cada um se entende para poder tirar o melhor de si, né? Então, hoje... Não acha você que trabalhando de casa, a gente praticamente não tem horário. Trabalho. Sim, claro. Porque não precisa agora de se acordar, de preparar o café da manhã, de tomar banho, se transportar até o escritório, entende? Agora, acorda, pega laptop, trabalha. O laptop, tá o celular, já acorda trabalhando, já abriu o olho, abre o WhatsApp, já está trabalhando, já está respondendo pergunta de cliente já. Realmente, essa é uma outra questão aqui no Brasil. Como é importante esse ponto que tu falaste aí da questão do trabalho em casa, porque no Brasil a legislação ela é importante para o pessoal que quer investir no Brasil e às vezes não entende um pouco o Brasil. O Brasil é um país que é um pouco mais burocrático, né? Então, só dar um exemplo, só para ilustrar isso, né? Nós temos um cliente na Inglaterra e a gente faz um serviço de PO para ele. A gente contrata aqui uma médica para uma grande universidade nos Estados Unidos, mas a médica ela tem o endereço fiscal no Brasil. Essa universidade não tem filial aqui no Brasil, então ela contratou uma empresa na Inglaterra e essa empresa nos contratou no Brasil para contratar essa médica em nome de uma universidade nos Estados Unidos. Bueno, los invitamos a todos a que dejen sus comentarios en las redes sociales para João. Queria falar algo mais, João? Desculpa, tem uma pergunta aqui para você, queria te perguntar. Tá. Já vou responder. Você quer falar um pouquinho esse exemplo, como é que é a burocracia no Brasil, que é importante isso. Então, nós fizemos um contrato com esse nosso parceiro na Inglaterra e eu, por uma questão histórica que a gente viu no Brasil, eu pedi para ele reconhecer a firma num cartório, notarized de assinatura, num cartório. Ele, acho que ele deve ter acordado umas 4 da manhã, quando respondeu aquele e-mail no fuso horário na Inglaterra, muito chateado,
porque eu estava pedindo algo que ninguém nunca pediu para ele nos últimos 20 anos, em todo o mundo, pediu para reconhecer a assinatura dele num cartório no estado, lá na Inglaterra. Mas no Brasil é muito comum, tudo tem que reconhecer firma no cartório. Então, é fruto isso da burocracia. Eu só dei esse exemplo para ilustrar um pouquinho como é no Brasil, está no processo de mudança, mas ainda assim é muito mais burocrático do que outros países. Você pode fazer a pergunta. Tá, obrigado por contar a história, porque é a verdade, é algo que os países da América Latina vai ter que começar a mudar, né? Entender que o negócio não vai fazer negócio do mesmo jeito que antes, né? Bueno, temos um comentário de José Villa. Dice, de una compañía próspera con alto reconocimiento en la industria, ¿cuál es el acierto que ha tenido la empresa para tener el liderazgo como una de las mejores en Brasil? Y si la pandemia les ha afectado en el crecimiento que llevan, o si por el contrario es una oportunidad. ¿Você entendeu? Precisa de... Tu leu muito rápido agora tu leu rápido. Desculpa, mas vou falar para você o que ele está perguntando. Ela está falando que sua companhia ele vê como uma companhia muito próspera, muito forte. Quer saber qual foi a estratégia que vocês utilizaram para ser a companhia forte e próspera que vocês são hoje. E também quer saber se a pandemia, por causa da pandemia, o negócio caiu, ou se, de outro jeito, é uma oportunidade de crescimento para a Fortis. Bom, quando surgiu a pandemia, primeiramente eu sempre falo com muito orgulho que a Fortis, a grande força da Fortis é que ela tem uma ótima equipe e ela tem apenas bons clientes. A Fortis não trabalha com cliente que tem problemas financeiros, que não paga, inadimplente. A gente é muito flexível, mas a gente trabalha com empresas que são honestas, que estão já mesmo atendemos empresas muito pequenas, mas todas são muito bons clientes. Então, a pergunta, nós reduzimos o tamanho na pandemia? Não. Nós não perdemos nenhum cliente, mantemos o faturamento e estamos mandando mais propostas para novas empresas. O que acontece como oportunidade? Primeiro que a gente se aproximou mais dos clientes. Nós fizemos reuniões com todos os clientes por videoconferência, mais de uma reunião. Seja a equipe da área comercial de relacionamento, fez reunião com todos os clientes, seja a área técnica, fez reunião com todos os clientes. Então, a gente ficou ainda mais próximo dos clientes. A gente fez um esforço para ficar mais próximo dos clientes. Né? Com oportunidade, o que acontece? Tem empresas que estavam mais preparadas para como é que a gente pode dizer, para uma tempestade que a gente está vivendo no momento. Né? Aquelas pessoas que estavam mais preparadas estão seguindo navegando com um pouco mais de turbulência e provavelmente sairão mais fortes desse momento. Né? Agora, as empresas que não tinham investimento em gestão, não tinham investimento em novos processos, em novos produtos, estão tendo um pouco mais de dificuldade. Então, como eu falo para a nossa equipe, a Fortis é como se ela se preparasse durante 15 anos para viver um momento como está vivendo hoje. Né? Então, nós temos os indicadores à mão, a gente tem uma equipe muito boa, que eu me orgulho muito, temos bons clientes. Então, e é uma coisa importante, às vezes, quando nós, como prestadores de serviço, né, a gente não pode ser somente escolhido, nós temos que escolher os nossos clientes. Então, não adianta, às vezes, fechar um negócio que talvez não seja tão bom, que tu vai ter um desgaste muito grande e não vai ter condições, um retorno financeiro para pagar bem a sua equipe, para fazer investimentos. Então, aqui a Fortis ela opta por trabalhar com poucos e bons clientes. Né? Então, isso acaba nos ajudando. Então, essa questão do investimento em qualidade, em gestão, tem nos auxiliado.
Agora, a principal ação que a gente fez é de proximidade. A gente está no lado do cliente, a gente está mais perto do cliente, com mais reuniões. Até com a facilidade da videoconferência, isso facilitou. Porque antes da pandemia, a maior parte das reuniões dos clientes locais eram presenciais. E as reuniões com os clientes de outros estados e outros países eram por videoconferência na sua maioria. E agora não, agora todo mundo aprendeu que uma reunião por videoconferência pode ser tão produtiva como uma reunião presencial. Então a gente consegue fazer muito mais reuniões durante o dia através da videoconferência do que antes, quando a gente perdia muito tempo em deslocamento. Mas queria te perguntar aí, porque temos mais perguntas. Na verdade, temos uma pergunta de Patrícia Hanover também, mas antes de continuar com as perguntas, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, nesse respeito que você está falando, na verdade, você acha que vai ser mais fácil ter mais reuniões e com a mesma produtividade? Eu só te pergunto porque acho que é diferente, ainda é diferente. Não é mesmo a gente falar pelo Zoom, sem câmera, que a gente falar em pessoa. Acho que talvez há pessoas que não são pessoas tipo que podem assistir uma reunião pelo Zoom e não dá atenção que precisa a reunião. Não precisa que isso pode afetar a produtividade das companhias. Não, eu vejo assim, eu que também sou responsável da área comercial da empresa, do grupo, nos primeiros contatos comerciais de um cliente novo, eu sinto um pouco de falta da reunião presencial. Tá? Esse é o único momento hoje que eu sinto um pouco mais de falta, é naquela reunião de prospecção de um cliente novo, eu sinto um pouco mais de falta da reunião presencial, né? Mas, tirando essa reunião de prospecção comercial, todas as demais, elas são tão produtivas quanto uma reunião presencial, na minha opinião. Tá? Porque a gente tem feito muito mais reuniões. Se perdia, olha o que se perdia de tempo. Por exemplo, para mim ir num cliente, numa cidade que fica a 120 quilômetros aqui de Porto Alegre, que fica na serra aqui do Rio Grande do Sul, eu levo 2 horas de deslocamento. Eu tinha uma reunião com um cliente em Caxias do Sul, que é uma cidade aqui de 120 quilômetros, que é a serra, levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar, e tinha 1 hora de reunião em Caxias. Se perdia 4 horas em deslocamento. Quando tinha uma reunião muito importante em São Paulo, no Rio de Janeiro, tu tinha que, por mais que a viagem se dura 1h20 de avião, tu tem que estar 1 hora antes no aeroporto, tu tem que chegar 1 hora antes. Então, se tu perdia, sei lá, 2, 4, 6 horas só em aeroporto. É melhor voar para Congonhas que em vez de Guarulhos, né? Mais perto em São Paulo. É mais perto também, realmente. Mas mesmo assim, tu pega o trânsito, tu pega deslocamento ao aeroporto. Então se perdia muito, muito tempo em deslocamento. Mesmo numa reunião, às vezes, em Porto Alegre ou em São Paulo, para se deslocar de um cliente, tu levava em torno de 40, 50 minutos na mesma cidade para ir e 40, 50 minutos para voltar. Olha quanto se perdia de produtividade. Muito. Claro. Então, acho que a gente está ganhando muito mais produtividade nesse momento com as reuniões por videoconferência, né? Mesmo assim, quando eu converso com executivos de grandes empresas, antes o cliente exigia a tua participação presencial. E ele mesmo, esses clientes, mesmo de grandes empresas, também estão aprendendo que não precisa mais ter tantas reuniões presenciais. Alguns assuntos, eventualmente vai ter alguma necessidade de uma reunião presencial, quando for um assunto muito sigiloso, uma estratégia muito diferenciada, talvez, mas vai ser a minoria, né? Então eu vejo, na verdade, um grande ganho de produtividade com as reuniões por videoconferência. Bueno, vamos a resumir un poco lo que yo he hablado para contestar sus preguntas. Hablamos un poco de la estrategia de liderazgo que ha tenido Fortress Group como compañía y se ha basado tal vez en trabajar no con compañías tan grandes, pero sí con compañías
financieramente fuertes en Brasil. Y también no ser excluyente, tal vez abrirle la puerta a compañías que tal vez sí necesitan ayuda, pero que se comprometen con los servicios de Fortress. Adicionalmente, tuvimos la pregunta sobre si tal vez, porque dice Joao que le parece que en los procesos de, digamos, de productividad de las compañías, pues va a haber más productividad o los niveles de productividad van a ser mayores con las reuniones por Zoom, por Hangout, por los diferentes medios. Y le pregunté yo a Joao, bueno, ¿no te parece que presencialmente es más fácil tener una interacción con la persona, estar seguro que la persona está prestándote atención en vez de, no sé, tal vez no focalizarse en lo que está ocurriendo y que tal vez eso puede significar un riesgo eventualmente para las compañías en términos de productividad, ya que el control de esta productividad pues no es ejercido de la misma manera hoy en día como si fueras a la oficina, ¿no? Son un poco de las cosas que hemos hablado. Joao, le pido a producción si pone a Joao otra vez que quiero hacerle un par de perguntas. Joao, queria te perguntar, você assistiu alguma vez na sua vida o filme do George Clooney chamado Up in the Air, Amor Sin Escalas, em espanhol? Não sei como... Eu acho que assisti, não me lembro no detalhe agora, mas assisti Sim. sim. Não, mas queria te perguntar por que estou falando do filme? Porque nesse filme tem uma mensagem muito clara das pessoas que são admitidas pela internet. Lembra, né? Sim, sim. E hoje acontece muito que muita pessoa está sendo demitida do trabalho pela internet. Você acha que isso tem algum impacto nas pessoas, na sociedade? Que um momento tal pessoal agora deixou de ser tal pessoal, né? No respeito do HR que estamos falando. Por isso, penso um pouco no filme. Eu queria te perguntar qual é a sua opinião nesse respeito. Eu acho que tudo é uma questão de forma, né? Porque se tu, por exemplo, fazer um comunicado desse, por uma videoconferência, falando os motivos, uma notícia triste, obviamente, né? No desligamento, né? De uma maneira geral. Que a família da pessoa está aí na casa também. Sim, sim, sim. Não, primeiro que às vezes não é uma questão, nenhuma decisão pessoal, é uma questão de impossibilidade. Às vezes não tem hoje, por uma questão de isolamento social, não temos essa condição, né? Mas eu vejo sim que tudo é a forma, né? Se tu te comunicar bem, tu chamar para uma reunião, fazer um processo, destacar todas as grandes contribuições que a pessoa fez, deixar as portas da empresa aberta, porque se ela está fechando agora, ela pode reabrir ou pode reabrir postos de trabalho mais adiante, né? Porque o comércio ficou muito tempo fechado no Brasil. Então, isso fez com que as indústrias pararam de produzir e tiveram que se desligar. Embora no Brasil tiveram alguns incentivos do governo, que eu posso falar um pouco mais tarde, para evitar um grande número de desempregados. Embora aumentou, obviamente. Mas se tu falar isso de uma maneira honesta, sincera, e destacar os pontos fortes e deixar as portas abertas da empresa para uma futura recontratação, eu acho que tem como fazer isso de uma maneira. Mesmo à distância, de uma maneira que a gente pode fazer. Claro que a gente não vai ter a possibilidade, por exemplo, de dar um abraço numa pessoa que está conosco, por exemplo, há 20 anos, 15 anos, 10 anos. Essa possibilidade a gente vai ter, não vamos ter essa possibilidade de dar um abraço sincero, um aperto de mão, né, de agradecimento. Isso fica realmente prejudicado. Mas, diante da situação, acho que existe uma forma de fazer de uma maneira que seja humana, né? Porque se a pessoa, mesmo presencialmente, fazer um desligamento de uma maneira equivocada, também terá problemas. Bueno, le preguntaba un poco yo a Joao sobre la película Amor sin escalas, en la cual actúa George Clooney, y el mensaje de la película es cómo intentaron mudar esos procesos de despido, despido masivo o despido individual, cómo intentaron mudar esos procesos pues, a medios digitales. Estamos hablando de una película del 2009.
Y hoy es la realidad que vivimos en muchas compañías. Entonces le preguntaba un poco qué impacto tiene eso realmente en la sociedad, una situación tan personal, pues se ha vuelto completamente impersonal. A veces hay despidos que se hacen enfrente de los mismos familiares que están en casa. Y él me dice que es la forma, que es la forma de cómo se haga, si sea a través de una cámara, y adicionalmente que es algo temporal debido a la situación, pero que cree que si se hace de buena manera no va a tener un impacto tan grande en la sociedad. Ahora, dice también que si presencialmente se despide a alguien de una mala manera, pues también va a tener un impacto negativo. Entonces, no habla mucho de los medios, sino de la forma en la que se ejecutan estas acciones por parte de las compañías. Então, temos mais perguntas, temos algumas perguntas em GCE Brasil. Tá, vou ler aqui as perguntas. Catarina Rocha Saraiva pregunta: siempre que haya cambios e incertidumbre, los empleados tienden a asustarse y colapsar, lo que requiere una curva de aprendizaje. Agregado a esto, la crisis del COVID ha tenido que prescindir de empleados en su compañía por esta pandemia. Acho que a pergunta é difícil para você responder, mas claramente o nome dela é Catarina, está perguntando se Fortress Group teve que demitir pessoal por causa da pandemia, porque entende também que inclusive, no processo de demissão das pessoas é uma aprendizagem para as companhias também, né? Uma curva de aprendizagem por causa da situação. Então, está perguntando direitinho se você teve que demitir alguns empregados por causa da... Primeiramente, acho que todo mundo está numa curva de aprendizado forçadamente muito rápida. Eu não teve alternativa. Acho que as empresas, as pessoas, todo mundo está aprendendo muito. A Fortus já não fez nenhuma demissão por conta da pandemia. Ela fez apenas um desligamento que já era programado e coincidiu com a pandemia. Uma pessoa, que foi uma questão já de coincidência, mas nos demais a gente não fez nenhum desligamento. Mas, felizmente, né, mas eu sei que nem todo mundo teve essa possibilidade. Até porque os serviços, assim, nós não perdemos clientes, né, os clientes todos estão aqui, o trabalho permaneceu igual, talvez algum volume na área contábil, fiscal, reduziu por um período, mas de uma maneira geral, a gente conseguiu se adaptar bem, as pessoas estão todo mundo aqui juntas, a equipe está assim, se empenhando, sabendo dessa dificuldade que todo mundo está passando no momento, todas as empresas, todo mundo está trabalhando, até me emociona assim, a forma as pessoas se entregando de uma maneira muito grande assim, para a empresa, todo mundo preocupado, sabe? Não é uma preocupação minha, dos meus sócios, é uma preocupação de todo mundo, como se a Fortus fosse sua, né? Até as pessoas perguntam, mas tu é um dos donos da Fortus? Não sou dono da Fortus, eu trabalho para a Fortus, assim como eu tenho meus colegas de trabalho, a gente trabalha para a Fortus e todo mundo tem esse sentimento de preocupação, de atender bem os clientes nesse momento difícil. Bueno, Joao dice que por causa del COVID no han tenido que hacer ningún despido en Fortress Group, sino un despido que ya estaba programado, pero también dice que por causa de la pandemia, pues prácticamente todos estamos en esa curva de aprendizaje. También habla un poco del sentimiento que llevan los empleados por Fortress Group y la preocupación colectiva, que no es solamente de los dueños, sino de los empleados y en general también de todas las compañías. Es un pouco a resposta que le dá Joao a la pergunta. Bueno, a gente tem outra pergunta, eu acho que Estados Unidos. Pode ser Estados Unidos ou UK, não sei porque a pergunta está em inglês. Então vou ler em inglês, depois vou traduzir para português. Mary Thompson, she's asking from lowglobal.com. She's saying, Joao, in Brazil, your firm's legal affairs cover the national operation or exclusively Porto Alegre, and
through GCE Global, have you been able to change the perspective of possibilities at the international level? Então, o que ela está perguntando é se a sua firma de advogados ou linha de negócio legal só tem operação em Porto Alegre, exclusivamente, pensando também que o Brasil é um país federal, né? Ela está perguntando, tem exclusividade em Porto Alegre ou é a nível nacional que você tem operação legal? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que ela fez, você teve a oportunidade de mudar a perspectiva das possibilidades ao nível internacional graças à GC Global? São as duas perguntas que ela está fazendo em inglês. Então, primeiramente, não. Como nós temos um atendimento, nós temos uma presença na região sul e sudeste do país, tá? Que é onde está o maior PIB do país hoje, está na região sul e sudeste. Os serviços de jurídicos, eles são prestados através de parceiros. E nós temos grandes parceiros, grandes escritórios parceiros na área jurídica que atendem a nível nacional. Então, sim, nós prestamos serviço a nível nacional através dos nossos parceiros. E tem escritórios, que são grandes escritórios, que atendem o Brasil inteiro em diversas áreas da área jurídica. Segundo, em relação à GCI, realmente a GCI nos propiciou, né, essa possibilidade de dar um atendimento para os nossos clientes que têm operações em outros países, como também atender os clientes dos nossos colegas associados à GCI de outros países no Brasil. Então, realmente, essa perspectiva global de atendimento foi possível graças à GCI Global. Okay, well, just to give you a quick answer on that one, Joao is saying that legally speaking, or in terms of legal actions, they do have an operation in the south and southeast of Brazil, and they do have some other operations through partnerships and the rest of Brazil, but also worldwide. A lot of the legal proceedings and some other business has been conducted through the GCE pipeline, which allows Fortress Group to have a more global vision of legal firms, legal partners, and of course legal proceedings when it comes to assisting a client, whether it's in Brazil or a client in the outside through GC Global that needs assistance in Brazil. So that's kind of the scope of or summary of Joao's answer to your question. Joao, quero você falar um pouco mais agradecer o tempo, não quero te atrapalhar aqui toda noite, mas tem algumas mais perguntas para você. Queria que a gente falasse um pouco mais da economia do Brasil, porque eu li um pouco e de acordo com Glassdoor, o Brasil é o país que mais empregos perdeu por causa do Covid na região. Mas eu me pergunto, Brasil foi um dos países que realmente não fechou, ou pelo menos com os olhos internacionais, a gente tem a percepção que Brasil não fechou. Pode ser que o Brasil fechou, não sei. Mas a pergunta é, como uma economia que não fechou está perdendo tantos empregos quando você compara com outros países da região? Bom, realmente o Brasil está sentindo com a crise, né? Esse ano a expectativa é que a gente perca em torno de 5%, 6% do PIB, né? Acho que todos os países do mundo, de alguma maneira, estão sendo impactados economicamente, né? Não é só o Brasil, mas talvez o Brasil um pouco mais. Mas o Brasil, como eu falei, o Brasil é um país, tem vários países dentro do Brasil. Então, nós temos quatro estados no Brasil, 5 estados no Brasil, que estão sofrendo mais com a Covid e, por consequência, com o desemprego, né? Infelizmente, São Paulo, que é o estado mais populoso e com a economia mais forte do Brasil, está sentindo muito, né? Mas também tem outros estados que estão sofrendo bem menos, né? Então, o Rio Grande do Sul
está sofrendo, sim, mas numa perspectiva muito menor em termos de casos, de morte de Covid, Santa Catarina, Paraná, né? Então, sim, regiões do Brasil estão sendo muito impactadas, né? Que, claro, algumas com um impacto muito grande na economia, como o estado de São Paulo, mas outros estados estão sofrendo menos, porque a questão de fechar o comércio, ela parte do governador, que, por sua vez, do prefeito. Então, tem cidades, o estado do Rio Grande do Sul adotou medidas um pouco mais fortes do que alguns outros estados. Algumas cidades, como Porto Alegre, também fecharam um pouco mais, então estamos sofrendo um pouco menos. Mas o problema é que, até encontrarmos a vacina, nós vamos ter momentos de redução de abertura de empresas. Então, o nosso estado, até pouco tempo atrás, já estava flexibilizando um pouco mais a abertura e agora, semana passada, teve que recuar um pouco e fechar alguns estabelecimentos, principalmente os estabelecimentos de maior receita, né? Então, tem cidades, estados que estão sofrendo mais do que outros, né? Então, se pegar, tem estados do Rio Grande do Sul que são maiores do que outros países da América Latina. Então, se pegar o Rio Grande do Sul, se pegar o Rio Grande do Sul comparado com alguns outros países da América Latina do mesmo tamanho, está sofrendo talvez igual ou menos, né? Mas quando a gente pega o Brasil como um todo, que é um país continental, tem diferentes realidades. Quería pedirle a producción si nos pueden poner la presentación un minutico para la siguiente pregunta que tenemos que hacerle a João. João, a seguinte pergunta, eu pedi a apresentação porque eu queria te perguntar quais são as estratégias que... Vou fazer duas perguntas. Primeiro, todo mundo na região agiu que a economia informal também seria mais afetada, especialmente na América Latina, em Brasil também, que tem muita pessoa na rua comprando, etc., né? Então, realmente, isso pode ser uma oportunidade para a economia informal ou, na verdade, vai ser a mais afetado pelo Covid? A segunda pergunta, aí que eu queria te perguntar nesse respeito, quais são as estratégias para minimizar as emissões nas companhias? Que você tem um slide disso, mas queria você falar um pouco disso também. Bom, vamos começar da distância para frente, né? Então, hoje o governo brasileiro liberou algumas medidas provisórias, algumas alterações na legislação para minimizar o número de demissões. Então, ela propiciou às empresas a reduzirem 70% da carga horária, 50% da carga horária, 25% da carga horária da sua equipe. Em contrapartida, o governo, se ela reduzia, por exemplo, em 50% a carga horária, ela pagava os outros 50%, que é um valor relativo ao seguro-desemprego, que tem um teto. Então, a pessoa ganhava 50% do teto dela, quanto ela receberia se ela fosse desempregada. Então, isso fez com que muitas empresas conseguissem reduzir o número de demissões nesse período de tanta dificuldade, né? Também, o que ela fazia? Se a empresa optasse por aproveitar esse benefício por 60 dias, ela teria que manter esse empregado por mais 60 dias. Também ela deu a opção de suspender o contrato. Ela suspendeu o contrato, a pessoa continuava empregada, mas ela recebe o valor relativo do seguro-desemprego do governo, né? Porque tem muitas empresas que estão sem operação, né? Pegar empresas de turismo, empresas de eventos, escolas, algumas escolas das crianças pequenas, né, estão totalmente fechadas. Então, o governo fez algumas ações para minimizar isso na redução. Em relação a uma estratégia de empresa, né, que eu falo, claro que diferentes empresas, diferentes estratégias, né? Muitas empresas
não tiveram que efetivamente fechar as portas, né? Mas aquelas empresas que estavam já com as vendas online, com as vendas pela internet já ativas, que já tivessem um portal de vendas, essas empresas tiveram uma alternativa e sofreram um pouco menos nas vendas do que aquelas que não tinham nenhuma presença digital. Então, agora, forçadamente, as empresas estão indo para o mundo digital, mas é um caminho de aprendizado, né? Então, aquelas empresas que já tinham esse canal de vendas digital, até algumas conseguiram até ampliar suas vendas, né? Então, o importante é, agora, depende do negócio, voltar um pouco mais para o digital e as empresas estarem mais próximas dos seus clientes. Porque a gente vê muitas empresas que tinham havia um certo distanciamento do cliente, né? Tu vê profissionais de contabilidade que não visitavam os seus clientes há 3 anos, há 2 anos, né? E isso é inconcebível do ponto de vista de negócios, esse distanciamento dos clientes, né? Então, tivemos algumas, também o governo brasileiro ele propiciou as empresas a postergar o pagamento dos impostos. Então, os impostos de abril, maio e junho foram postergados para o final do ano. Então, a empresa não teve esse desembolso para pagamento dos impostos agora, né? Então foram algumas ações que o governo teve e as empresas estão se adaptando, né? E ter essa presença digital, se reorganizando forçadamente e as empresas também estão aprendendo. Sobre o mercado informal, né? Na verdade, fruto das demissões, as pessoas tiveram que serem criativas, né? Para se sobreviverem. Então, houve um aumento do mercado informal, mas um mercado informal por necessidade, não foi um mercado informal por opção, né? Então, as pessoas começaram a vender mais produtos de porta a porta, começaram a vender comida, né? Refeições para os seus vizinhos, pessoas começaram a cuidar dos filhos, daquelas pessoas que têm que trabalhar porque as escolinhas estão fechadas. Então, teve uma adaptação de sobrevivência e, por isso, aumentou o mercado informal. Pode ser que algumas empresas que já exploravam esse mercado de vendas multinível, que eles falam, de vender produtos de perfumes, por exemplo, e outros, né? Também pode ser uma oportunidade para algumas empresas. Mas as pessoas foram para esse mercado por falta de opção. Interessante que sua opinião da economia informal, acho que concordo, é uma situação que vai acontecer em outros países da América Latina também, em Brasil está acontecendo. João, não quero te atrapalhar, muito obrigado por seu tempo. Quero te fazer 2 perguntas para terminar a entrevista também. Quero falar um pouco das tendências de contratação após Covid? Acho que fala um pouco já, mas... Sim, acho que a gente pode passar, porque a gente já falou, o aumento do trabalho home office, né? Essa flexibilização da carga horária, a valorização dos profissionais que têm mais conhecimento de tecnologia. Pode passar, por favor. Producción, podemos pasar al último slide, por favor. Tá, y antes de yo te preguntar, antes de terminar la entrevista, aquí está la información de Fortress Group, donde los pueden conseguir, donde están ubicadas sus oficinas y a dónde los pueden contactar también en caso de ser necesaria alguna asesoría, que por supuesto también lo pueden hacer a través de GC Global. For those who are our English-speaking audience, this is the contact information for Fortress Group in Brazil. Of course, if you're interested in doing business, or if you're interested in, or have any type of need based on the business pipelines that Fortress Group has, you can contact them directly, or of course, do it through GCE Global as well. João, para terminar, 2 perguntas bem específicas. Primeiro, o que você acha da situação política no Brasil? Não só como presidente, mas demissão do ministro da Saúde, 2 ministros da Saúde, demissão do ministro da Educação, eu acho, que foi.
há pouco. Qual é a sua opinião nesse respeito? O que vai acontecer em Brasil politicamente? Infelizmente, nós vimos de uma política de esquerda e que por um período deu muito certo, depois tivemos grandes problemas de corrupção, né? E tivemos agora um novo presidente que veio meio que para mudar um pouco esse cenário de corrupção, mas se mostrou um político, às vezes bem intencionado, mas com graves problemas de comunicação, né? Que ele já tinha esses problemas na própria eleição, mas, enfim, como todos queriam uma mudança, né, da esquerda, de ter uma mudança de cenário no Brasil, tivemos um novo presidente, né, que veio com essa intenção de melhorar, mas ele, infelizmente, tem tido problemas de comunicação. O Brasil é um país democrático, é um país que tem as suas instituições muito fortes, né? Claro que pontos de melhoria, muitas coisas podem melhorar, né? Mas o que vai segurar todas essas questões é a democracia, é o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, é o Executivo. Então, as instituições estão fortes, os políticos nem tanto, né? Então, a gente tem que entender que, muitos aprendizados estão tendo nesse momento, né? As coisas estão acontecendo, eu espero que as coisas melhorem, né? Mas sempre são importantes reformas foram realizadas, algumas outras reformas estão por vir, mas por conta da pandemia foram estagnadas, né? Mas em termos de reformas, a gente está num caminho positivo, embora por alguns problemas de comunicação no atual presidente acabam atrapalhando um pouco, mas nós estamos no caminho certo para algumas mudanças importantes que estão por vir. Interessante sua opinião nesse respeito. Eu acho que neste momento nenhum governo não está pronto para combater o Covid, né? Foi inesperado para todo mundo. Tenho uma última pergunta para você que não tem muito a ver com o governo ou Fortress Group, ou é uma pergunta mais pessoal, mas eu tenho curiosidade de saber por que você torce por Internacional e não Grêmio? Porque é um time muito melhor, é um time que na sua história nunca teve ações racistas, né? Aliás, o Internacional por um período teve grandes vitórias por ter jogadores negros na sua equipe, e após muitos anos de fracasso, derrotas, o Grêmio acabou abrindo espaço para os jogadores negros, né? Hoje, claro, eu estou falando de passado, né? Mas o ponto positivo do Rio Grande do Sul, dessa brincadeira, é que nós temos dois grandes times de futebol, os estádios aqui do Rio Grande do Sul são próprios dos clubes, em outros estados, muitos estádios são do governo, né? Então, nós temos dois times muito fortes, dois times que foram campeões mundiais, né? Que estão em Porto Alegre, né? Uhum. Então, são dois, mas o vermelho, o Internacional, pela sua história, pela sua gigantismo, pela sua grandeza, é melhor que o Grêmio. É por isso você sempre está utilizando vermelho, e Fortress é vermelho também, no logo do Fortress, vermelho? Por causa não, disso? Explica, mas a cor a Fortress, a minha camisa é azul e a minha gravata é vermelha. Grêmio Internacional, os dois. E eu tenho o Evanir, que é o sócio fundador, também é gremista, né, infelizmente, mas é gremista. Então a gente agrada a todos. Então, antes de eu te deixar aí, eu tenho aqui o presente para você, porque eu vou para Porto Alegre em outubro. Tenho essa camisa do Grêmio, ou essa camisa do Grêmio, para você escolher qual você quer para eu te levar em outubro. Para voltar, para mim limpar os pés para entrar no escritório antes. O presente de si para jogos todos. João,
última coisa que você quer falar para todas as pessoas que estão assistindo a live hoje antes, claro, agradecer seu tempo, disposição para ter a live como GC Global. Qual é a mensagem final que João Custódio tem para as pessoas? Eu acho que nós estamos vivendo num momento único, né? Em que nós temos que ter um pouco de serenidade, temos que agir, né? Temos que tomar decisões, né? E que essa tempestade vai passar. Infelizmente, não vai passar tão rapidamente como gostaríamos, mas ela vai passar. Então, é importante nós persistirmos, sermos criativos, criar coisas novas. E uma palavra que eu tenho dito para os meus clientes, para a nossa equipe, que é uma palavra que é adaptação. Adaptação. Temos que se adaptar nesse momento, todos estamos aprendendo, e quem mais rápido se adaptar, mais forte vai sair dessa tempestade. Quem paralisar e não querer mudar, porque o nosso mundo não vai ser igual a antes. O pessoal sabe quando é que vai voltar à normalidade? Nós não vamos ter a normalidade de antes. Temos uma nova normalidade que vai ser algo diferente. E nós temos que se adaptar a essas novas realidades. Então, quem não se adaptar, quem não querer mudar, vai ter grandes dificuldades nesse período de tempestade. E para quem conseguir se adaptar mais rapidamente, inovar mais rapidamente, mais rápido vai sair y va a salir más fuerte de ese momento difícil. Bueno, para traducir un poco a nuestra audiencia, el mensaje de Joao, el mensaje final que deja Joao en cabeza de Fortress Group es la adaptabilidad que vamos a tener en esta época. El que más rápido se adapte será el que más rápido salga a nivel compañía, a nivel individuo, en todos los niveles. Y finalmente también es la persistencia, ¿no? El persistir en seguir saliendo adelante, en apoyarnos en nuestros equipos humanos, en las compañías, y persistir porque no va a pasar la tormenta tan rápido ni la tempestad como lo esperamos, pero sí va a pasar en algún momento. Joao, muito obrigado por seu tempo, por estar aqui como GCE Global, neste live. Sabe que esta é sua casa, qualquer coisa que for precise sempre aqui tem uma segunda casa para te ajudar, para ter muita colaboração com Fortress Group. Muito obrigado por seu tempo hoje. A Casa da Fortress também, a GCI, quando estiver no Brasil, estará em casa. Não só a GCI, mas todos os associados da GCI se sentam em casa quando vierem para o Brasil e também sintam a confiança de, eventualmente, indicar um cliente que será muito bem recebido no Brasil. Né? A gente sempre dá o nosso melhor e, de coração, a gente sente muito, assim, amor, né, por a GCI, uma forma humana. A gente é um parceiro que transcende um pouco o profissional. A gente, esses tempos eu conversei com a filhinha do Andrés, que está aprendendo português, falei em português um pouquinho, né? Então a gente tem essa proximidade muito grande e grandes negócios surgiram e muitos outros negócios surgirão. Gracias a toda nuestra audiencia en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en donde nos estén viendo y desde donde se estén conectando. Siempre incluiremos este espacio para llegar a ustedes a través de GCE Global y GCE Radio TV. Y bueno, nos despedimos. Con esto, muchas gracias y esperamos poder servirles en algún live futuro. Normalmente los hacemos los jueves. Muchas gracias por su sintonía, por sus preguntas, por participar. Estos son ejercicios de construcción y de educación para todos, no solamente para los que ven, sino para todos los que estamos atrás en la producción. Gracias a Daniel Rojas, que estuvo pendiente de todo también en la producción del programa, y a Paola Reyes. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, Joao. Thank you.